Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, aqui no Salmo de número 49, é muito interessante esse salmo que ele fala da vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. O salmo começa dizendo assim: ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e o deixam a outros os seus bens. Então eu não sei porquê que as pessoas elas são tão apegadas com este mundo. Por que as pessoas elas são tão apegadas com as coisas materiais, se você, meu amado ouvinte, não é dono de nada? Você não é dono de nada. Quando você morre, você não leva nada deste mundo. Pelo contrário, você deixa riquezas aqui de herança para dar confusão. É o que a palavra está dizendo aqui. Porque vê que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e deixa a outros seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas. Então as pessoas elas vivem aqui nesse mundo como se elas fossem viver aqui perpetuamente. Tem gente que é idolatra com casa, tem gente que idolatra carro, idolatra fazenda, idolatra dinheiro, idolatra roupa, calçado, como se ele fosse viver aqui perpetuamente. Então esse salmo ele fala da vaidade dos bens terrestres. Isso aqui é tudo vaidade e aflição de espírito. Salomão fala sobre isso. As riquezas, os bens materiais, são tudo vaidade e aflição de espírito, meu irmão. Então não é hora de se apegar com esse mundo. Jesus está voltando. Jesus está por um fio a vir buscar a sua igreja. Então para que ficar apegado com isso aqui? Se isso aqui vai ser queimado, isso aqui não vai ficar nem raiz nem ramo. A Bíblia diz que não vai ficar nem raiz nem ramo. Essa terra e as obras que nela há serão queimadas. Está escrito nas Escrituras. Então o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Eles são tão idólatras, que eles colocam nome nas suas terras. Eu conheço pessoas que colocaram nomes seus nas suas fazendas, como se isso fosse dele. Quando ele morre, ele não leva, fica aqui. Isso aí chama-se idolatria a coisas materiais. Nós estamos vivendo em um mundo muito idólatra. Idolatria não é somente adorar imagem de escultura, não. Idolatria é tudo aquilo que é adorado no lugar de Deus, chama-se idolatria. Idolatria ao dinheiro, idolatria à casa, idolatria à roupa, ao carro, isso chama-se idolatria. Todavia, o Salmo diz assim, todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Está vendo? Todavia os homens que estão em honra nessa terra
os homens que são honrados nesta terra, os poderosos, os ricões dessa terra, os milionários dessa terra, eles são considerados como os animais que perecem. A morte vem e leva, e ele não leva nada dessa terra. Ele não leva nada. Então nós não somos donos de nada aqui. Este caminho deles, aqui o Salmo diz aqui no versículo 13 assim, ó. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas, versículo 14 diz assim, ó, como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. O que adianta, meu amigo, seu orgulho? O que adianta a sua soberba, você andar aí de nariz empinado, você achar que é melhor do que todo mundo, você achar porque você tem dinheiro, porque você tem uma boa conta bancária, você pode pisar nas pessoas, você pode humilhar as pessoas. Quando você morrer, é o que vai acontecer com você, é o que está escrito aqui no versículo 14, você vai ser comido pelos bichos. Como ovelhas são enterradas, a morte se alimentará deles, você vai virar esterco da terra, os vermes vão comer você. O que adianta o seu dinheiro na hora da morte? Não adianta nada, o dinheiro, ele não pode comprar a vida. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas, aqui está dizendo assim, ó, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Nós temos uma alma, no momento que você nasce com uma alma que nunca morre. Essa alma, ela nunca vai morrer. Então você tem que se preparar para a eternidade. O que adianta você se preparar para tudo aqui nessa vida? O que adianta você ser rico aqui, você ter dinheiro, você ter carro, ter fazenda, ter tudo aqui? O que adianta? Você pode ter tudo aqui. Se você não tem Jesus, não adianta, você vai morrer e a sua alma vai para o inferno. A sua alma vai para o inferno. Não temas quando alguém se enriquece. Versículo 16, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória acompanhará. Então, meu irmão, você não precisa de ter inveja de rico. Não precisa de ter inveja de gente que tem dinheiro, de gente que é bem sucedido. Para que você tem inveja desse? Não é dono de nada, quando ele morre não leva nada. É o que está dizendo aqui o Salmo. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória acompanhará. Nós não valemos nada. Quando nós morremos, nós nascemos nu e nu nós morremos. E se não tiver um filho de Deus para vestir roupa em nós quando nós morremos, nós vamos ser sepultados nus, pelados. Da mesma forma que nós nascemos pelados e vamos morrer pelados. Se não tiver um filho de Deus para colocar roupa em nós vamos descer à sepultura sem roupa. Então não adianta você se apegar com coisas materiais. Se você é um rico, você tem dinheiro, você deve usar essas riquezas para abençoar as pessoas menos favorecidas. Por isso que Deus deixou os ricos. Deus deixou os ricos para ajudar os pobres, para ajudar as pessoas que precisam. Por que você quer esse tanto de dinheiro? Porventura você vai levar esse tanto de dinheiro que você tem no caixão? Você não leva nada. Ainda que, versículo 18 diz assim, ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma e os homens o louve quando faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Está vendo aqui que coisa tremenda? O homem que está em honra, se você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa bem sucedida, financeiramente rica, tem muito dinheiro, amém por isso. A riqueza é um dom de Deus. Agora, se você não tem entendimento espiritual, se você não é um servo de Deus, o que adianta a sua riqueza? O que adianta isso? Aqui o Salmo está dizendo que é semelhante aos animais que perecem. Você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter fazenda, ter carro, ter tudo. Ser milionário nessa terra. Não tem problema, Salomão era rico, Jó era rico, Davi era rico. Mas se você não tiver Jesus, você é comparado aos animais que perecem. Você não pode ser... o meu pastor dizia uma coisa interessante. A gente não pode ser como porco.
O que é o porco? O porco, ele não tem nenhuma esperança. O porco, ele engorda, ele come, bebe água e engorda para depois morrer. Tem muita gente que está vivendo nesse mundo como se fosse porco. Muita gente que não tem esperança nenhuma, ele vive nesse mundo somente para comer. Só para os prazeres da carne, para as orgias desta carne, as delícias deste mundo, as guloseimas deste mundo, os pratos caríssimos desse mundo. Mas quando morrer é igual o porco, não tem nenhuma esperança. Que esperança tem um porco? O porco engorda para depois o dono matar e ele comer a carne do porco. Tem muita gente que está vivendo nesse mundo como se fosse um porco. Meu amigo, você tem uma alma. E esta alma há de prestar conta diante de Deus pelos seus atos. Então tome cuidado com a tua alma. Porque se você fechar os olhos agora e você não estiver preparado para a eternidade, você irá para o inferno. Eternamente você vai perecer no inferno. Então você precisa de meditar nessa palavra. A Bíblia diz assim em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso segue seu juízo. Não adianta ser rico e não ter Jesus. Você pode até ser rico, mas você precisa de ter Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a graça e a vitória, em nome de Jesus.